Olá, boa noite. Boa noite. Está começando mais um Jornal do Intervalo. Vamos conferir os destaques desta edição. Depois de sofrer um acidente de trânsito, quais são as sequelas físicas e psicológicas da vítima? Vamos ver em uma reportagem especial sobre o tema. Vamos saber também como é o trabalho de uma companhia de teatro que faz intercâmbio de culturas regionais por todo o país e que passou por Campo Grande. E é ano de eleição. Você sabe como e quando os políticos podem começar a fazer a propaganda eleitoral? E ao vivo vamos saber tudo sobre as facilidades no ingresso para a universidade atualmente. Tudo isso e muito mais você confere agora no Jornal do Intervalo. Quais serão as sequelas físicas e psicológicas de uma pessoa que sofre um acidente de trânsito? Fomos até a casa de Emanuel Rogério, um exemplo de superação que conta sua história e mostra o quão importante é não perder a esperança. Eu estava trafegando na Avenida Ceará e, em sentido contrário, veio uma caminhonete, onde ele, para desviar, não bater na traseira do carro, ele, em sentido contramão, me pegou trafegando, pegou o meu braço, que foi o capô da caminhonete, e na perna foi o para-choque. Eu voei cerca de 30 metros, eu acordei no chão, vi um monte de gente, calma moço, o bombeiro vem vindo, tá? Me levaram para o hospital, não teve jeito de colocar minha perna de volta, onde eu tive amputação. Fiquei 2 dias internado no CTI, só tomando sangue. Assim como Emanuel, muitas pessoas são vítimas do trânsito violento. Segundo dados do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul, em 2012 foram mais de 12 mil acidentes em Campo Grande. Já em 2013, foram 11.200, número um pouco menor, mas não menos expressivo. A queda nos últimos 2 anos pode ser um falso indício de melhora, pois no primeiro trimestre de 2014 houve um aumento de 15% comparado com o mesmo período de 2013, computando mais de 2 mil acidentes. O assessor de psicologia do Detran-MS fala do medo de algumas pessoas com o trânsito devido à grande quantidade de acidentes. A gente tem vários casos nesse sentido que as pessoas se sentem ameaçadas no ambiente do trânsito, né? Imaginando que tem muitos acidentes, que elas podem se ferir, e aí elas têm uma dificuldade em participar do trânsito como motoristas por achar que ele é um ambiente hostil. Ele também fala dos traumas psicológicos em vítimas de acidente. Quando você tem a sequela física, junto vem a sequela psicológica também, ou seja, quando você tem uma pessoa, né, que fica paraplégica ou que tem... ela passa a se enxergar de uma outra forma como pessoa também, né? Ou seja, porque ela perdeu um pouco dela naquele acidente. Emanuel conta qual foi a importância do acompanhamento psicológico durante a sua recuperação. Nunca tinha passado na minha cabeça, para que eu vou me tratar? Mas lá estava eu no hospital, sem uma perna. Meu Deus, e agora? O que aconteceu comigo? E aí me ofereceram, Manuel, você quer um psicólogo? De primeira mão eu falei, não, por que psicólogo? Eu não sou doido, não sou louco, né? Você tem aquele pensamento assim de psicólogo é só para isso. Cara, ele veio falar comigo e falou, Manuel, eu não sou nenhum guru, não sou nenhum mágico, eu vou te ouvir, eu vou procurar te entender, às vezes eu tenho uma dica que eu posso te passar, a gente conversar, dialogar, pode melhorar, às vezes, numa questão que você está sentindo dessa nova situação. E foi muito bacana, o psicólogo me ajudou demais. Com tantos acidentes, o poder público não fica parado. Ações são promovidas no sentido de reverter esse quadro que tanto preocupa a população da capital morena. Pensando nisso, a Secretaria Municipal de Saúde aderiu ao projeto mundial Vida no Trânsito, que tem como objetivo reduzir o número de mortes em acidentes. O projeto Vida no Trânsito, ele tem um foco, né, que é diminuir as mortes e lesões no trânsito por excesso de velocidade e álcool e direção. Então, nós temos vários fatores de risco, mas esses 2 fatores de risco, ele é prioridade para o projeto Vida no Trânsito. E a faixa etária de maior risco hoje é a faixa etária de 18 a 25 anos, pessoas do sexo masculino. Nós podemos observar que uma faixa etária e um grupo de risco, que são os motociclistas, nós temos aí como impacto os traumas, sobretudo em membros superiores, como cabeça, né, face, e o que leva a uma lesão muito grave e até mesmo a maior vulnerabilidade para os óbitos.
O trauma físico ficou, mas Emanuel dá exemplo de como conviver com aquilo que para muitos é um empecilho. No entanto, para ele é só mais uma barreira já superada. Hoje, já passado já 13 anos que meu acidente, hoje parece que já nasci com a deficiência, de tanto que eu já acostumei, de tanto que eu me adaptei. O dia que eu coloquei a minha perna mecânica e postei um vídeo, teve um monte de parente meu lá colocar embaixo, cara, eu me emocionei, eu chorei, eu vibrei, nossa, eu aplaudi aqui em casa, porque as pessoas querem ver o seu bem novamente. Essa cultura da população em relação à bebida e direção, a excesso de velocidade, a imprudências no trânsito, essa cultura precisa ser mudada para que a gente tenha mais vidas preservadas. Lucas, você sabe o que a mistura entre Mato Grosso do Sul e a Bahia pode resultar? Sei sim, Stephanie, é o teatro. No último mês, um grupo de artistas trouxe à nossa capital tudo aquilo que a terra de Todos os Santos pode proporcionar. E o espetáculo trouxe também uma discussão muito polêmica, a diversidade sexual. O Festival do Teatro Brasileiro vem movimentar o cotidiano dos campograndenses, com o objetivo de fazer o intercâmbio entre a cultura dos estados. Este ano, a cena baiana vem apimentar o cenário cultural e educacional do estado. Nosso Brasil é enorme, nosso Brasil é lindo. A gente acabou de fazer o festival lá no Acre, né, e foi excepcional. O Acre existe, é lindo. A gente precisa se conhecer e com isso a gente tem infinitas possibilidades, sabe? Levar Bahia para o Rio Grande do Sul, né? Levar a Bahia para o Acre, levar Minas para o Distrito Federal. São muitas as possibilidades, muitas as combinações que o Brasil oferece. Acontece no Teatro Araci Balabanian a 16ª edição do Festival do Teatro Brasileiro, com 6 espetáculos para o público prestigiar. O festival já passou pelo Acre, está no estado e seguirá para o Espírito Santo e São Paulo. Os gêneros dos espetáculos passam pela comédia, drama contemporâneo, cultura popular, musical e infantil. Um dos espetáculos conta uma história que só tem fim se o público colaborar criando outra atmosfera à peça, Entre Nós, uma comédia sobre a diversidade, com entrada franca. Ele próprio desconfia. Mas o lance está começando agora. Achei que tem algum indício, alguma pista. Ou você quer fazer um personagem gay sem nenhuma característica de gay. Exatamente, muito menos óbvio. Nossa, Entre Nós é uma comédia bem divertida. É um espetáculo que tem música ao vivo, tem uma interação bem bacana com a plateia. Conta a história de 2 atores que precisam fazer uma peça na hora sobre diversidade sexual e não sabem como fazer. Aí começam a se debater, tem uns pontos de vista muito diferentes, começam a tropeçar nos seus preconceitos e eles pedem ajuda da plateia para resolver esse espetáculo. E Igor, vocês vão ter uma participação da plateia, né, certo? A criação da peça. Como é que vai ser essa interação com o público? Bem, a gente está bem animado de estar aqui no Mato Grosso do Sul. É a primeira vez que a gente vem para cá, que o espetáculo vem. E o espetáculo realmente é uma espécie de peça-debate, que ele acontece assim, enquanto os atores têm que fazer a peça, a plateia também participa em decidir o final desse espetáculo. Então, a gente interpreta 13 personagens e a plateia decide como é que vai ser o final desse espetáculo. A peça já ganhou reconhecimento com o prêmio Braskem de Teatro em 3 categorias: Melhor Espetáculo, Melhor Ator e Melhor Texto. A gente fez a peça justamente pensando nos clichês, no que a gente está acostumado a ouvir na rua, justamente o que o público está acostumado a ouvir e falar, é justamente o que a gente trata na peça. Então, a gente espera que seja um debate bem interessante. Assim. Muito bacana, né? E voltando a falar de trânsito, cerca de 7.600 motoristas vão receber notificação por terem suas carteiras de habilitação suspensas ou cassadas em Mato Grosso do Sul, conforme a portaria do Departamento Estadual de Trânsito, o DETRAN. Segundo o órgão, o objetivo é reunir condutores infratores e tentar reduzir o número de infrações e de acidentes de trânsito. Nas portarias do DETRAN constam 7.048 notificações de suspensão por acúmulo de pontuação ou de infrações de suspensão automática e 635 cassações ou cancelamento de CNH. Os condutores notificados têm até 30 dias após o recebimento da correspondência para recorrer.
Caso não haja o recebimento da notificação, mas o nome constar na lista, o mesmo deve procurar uma agência do Detran aqui em Mato Grosso do Sul. Lá, os motoristas protocolam o recurso ou entregam a CNH. Após esse processo, será necessário cumprir um curso de reciclagem disponível no órgão. Quem for flagrado dirigindo com a carteira de habilitação suspensa poderá ter documento cassado. E no próximo bloco, vamos conhecer as regras para os candidatos das eleições deste ano começarem as propagandas eleitorais. E o repórter Leonardo Barbosa traz informações em uma entrevista ao vivo sobre programas que facilitam a entrada na universidade. Não é mesmo, Leonardo? É isso aí, Lucas. Nós estamos aqui no pátio da Universidade Anhanguera Uniderp agora e daqui a pouco, se você quer conferir um pouco mais sobre esses benefícios, esses programas para você que quer ingressar na universidade, não saia daí. Eleições 2014. A propaganda eleitoral no Brasil começa logo após a Copa do Mundo e muitos brasileiros estão esquecendo este compromisso importante diante das urnas. Mas para o Tribunal Regional Eleitoral é tempo de fiscalização. Em outubro de 2014, o Brasil passará por novas eleições gerais, que deverá decidir o nome dos ocupantes dos cargos de presidente, governador, senador, deputado federal e deputado estadual em todo o território nacional. Integrando parte importante dessas candidaturas estão as propagandas eleitorais que revelam ao eleitorado o cargo político almejado pelo candidato, suas propostas de ações para o cargo e a aptidão do candidato ao exercício da função. O Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul deverá realizar uma fiscalização severa. A lei, ela diz que é crime no dia da eleição e é punível com detenção de 6 meses a 1 ano e também aplicação de multa que vai de 5 mil a 15 mil o FIR. Os seguintes atos, por exemplo, a regimentação de eleitor e boca de urna. Isso configura crime se realizado no dia da eleição. Também realizar atos de propaganda também configura o crime eleitoral no dia da eleição. E, por último, configura crime eleitoral o fato de realizar comício, carreata, utilização de carro de som, alto-falante. Essas 3 hipóteses, elas configuram crime se realizadas no dia da eleição. O TRE deverá fazer um acompanhamento das campanhas eleitorais. Não se considera crime no dia da eleição é o fato de você o eleitor fazer uma manifestação individual e silenciosa da sua preferência por um candidato ou por um partido, desde que seja essa manifestação revelada no uso de um broche, de um dístico, de um adesivo ou de bandeira. E os partidos devem ficar atentos às datas previstas. A lei das eleições, ela permite a realização da propaganda de um modo, em geral, a partir do dia 6 de julho. No entanto, para a propaganda no rádio e na televisão,
a previsão é que ela ocorra 47 dias antes das eleições, ou seja, para 2014, a propaganda no rádio e na TV vai começar no dia 19 de agosto e ela se encerrará na quinta-feira antes do dia da eleição. Portanto, no dia 2 de outubro será o último dia da propaganda no rádio e na televisão. Então, se um cidadão ele tem conhecimento de uma irregularidade, ele tem que trazer ao conhecimento das autoridades, seja do promotor, do representante do Ministério Público Eleitoral, ou trazer até mesmo aqui para a Justiça Eleitoral. O juiz eleitoral, se ele constatar que há realmente a ocorrência de uma irregularidade eleitoral, ele pode adotar alguma providência para cessar essa irregularidade. Se não for o caso de uma providência imediata, o juiz vai encaminhar esta denúncia para o Ministério Público, que analisará se é caso ou não de apresentar uma representação à Justiça Eleitoral visando punir o infrator. E é bom toda a população ficar atenta. Agora, uma novidade no comércio da capital. Uma lei publicada no Diário Oficial de Campo Grande, na última semana, determina que os estabelecimentos comerciais que vendem bebidas enlatadas ou engarrafadas deverão fixar cartazes com avisos sobre o risco de contrair leptospirose através da ingestão de bebidas diretamente de latas ou de garrafas. Conforme a lei sancionada pelo prefeito Gilmar Olarte, a empresa que desobedecer à determinação estará sujeita a multa de R$ 400. A confecção e a distribuição dos cartazes, bem como a fiscalização dos estabelecimentos, ficarão a cargo da Secretaria Municipal de Saúde, a CESAL, através da Coordenadoria de Vigilância Sanitária Municipal. Agora vamos mudar de assunto, financiamento estudantil, ProUni e Vale Universidade. Todos esses são benefícios que ajudam as pessoas a realizarem o sonho de poder cursar o ensino superior. Sobre o assunto, nós conversamos ao vivo com o repórter Leonardo Barbosa, que explica as várias formas de ingressar na universidade por meio desses programas. Boa noite, Leonardo. Boa noite, Lucas. Boa noite, Stephanie. 1999, Lucas. Esse ano foi o ano do primeiro programa estudantil no nosso contexto importante agora, que contribui bastante para a inclusão de novos acadêmicos nas universidades, por todo o país. Esse foi o ano de fundação, aliás, do início do FIES, que é um programa que auxilia bastante hoje em dia os estudantes, outras pessoas que não tinham uma condição financeira de fazer a sua faculdade, de ingressar no ensino superior. O FIES é um dos programas que auxilia hoje em dia para que as pessoas possam ter essa oportunidade, além de outros programas importantes como o ProUni e como o Vale Universidade também. Esses são os 3 programas mais importantes, dentre outros, que a Universidade Anhanguera Uniderp disponibiliza para os seus estudantes. Para falar sobre esse assunto um pouco mais especializado, eu converso agora com o pró-reitor de extensão da universidade, professor Ivo Busato. Professor, eu começo te perguntando, qual a importância desses programas para a universidade hoje? Olha, esses programas, eles dão a oportunidade para os nossos acadêmicos a realizarem os seus sonhos. Na verdade, são programas do governo federal, do governo do estado, do município e da própria universidade que auxiliam os alunos. O FIES, como você estava falando, é um programa do governo federal que dá a oportunidade do aluno custear o seu curso e começar a pagar a prestação depois, 1 ano e meio depois de formado, com juros de 3,4% ao ano. E ele tem um prazo ainda de 3 vezes a duração do seu curso. Por exemplo, um curso de jornalismo de 4 anos, ele vai ter 12 anos para pagar depois de formado. Perfeito. Eu queria entrar um pouco no universo do ProUni também. O ProUni é um desses programas também que auxilia bastante, um programa bastante concorrido também, professor. Acredito que essa concorrência para conseguir uma vaga já é uma coisa saudável, já é uma coisa que estimula o estudante a se aplicar um pouco mais nos seus estudos, além de toda essa gama de oportunidades que o ProUni disponibiliza para os seus estudantes, Com certeza o ProUni é um grande programa onde o governo federal dá oportunidade a todos os que fazem via Enem
conseguem uma boa nota e podem escolher a universidade para fazer o seu curso de interesse de forma gratuita. E a universidade recebe por isso e o aluno não paga nada porque quem banca é o governo federal. Bom, a gente falou desses 2 programas federais, né, que são os mais importantes. A gente tem aqui no nosso estado também o Vale Universidade. E para você que quer ingressar na universidade, que ainda não tem o seu curso superior, vale a pena vir até a Universidade Anhanguera Uniderp e conhecer esses programas. É com você, Stephanie. Obrigada, Leonardo. Agora vamos acompanhar uma reportagem sobre o Núcleo de Pesquisas de Preços da Anhanguera Uniderp. O departamento é referência na capital e auxilia várias instituições. O Índice de Preços ao Consumidor de Campo Grande é um indicador da evolução do custo de vida das famílias dentro do padrão de vida e do comportamento de consumo. O índice busca medir o nível de variação dos preços mensais do consumo de bens a partir da comparação da situação do mês atual em comparação ao mês anterior. Segundo o professor e pesquisador José Francisco Reis Neto, o IPC é importante para mensurar o poder de aquisição do consumidor. O IPC ele é um elemento bastante interessante porque nós pesquisamos da ordem de 2.700 preços e isso retrata como é que está indo a economia de Campo Grande e como é que está o poder aquisitivo do consumidor quando há um aumento de preços muito significativos e aí ele então tem a possibilidade de fazer alterações na sua capacidade de gasto. O Índice de Preço ao Consumidor é realizado com base na Pesquisa de Orçamento Familiar, a POF, que é feita pelo IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Cerca de 3.000 itens do uso comum do campo-grandense é avaliado para os resultados mensais do IPC. Esses resultados mensais também são utilizados para medir a inflação atual e o que pode acontecer mais adiante quando o assunto é a economia da capital. Para a economista Regiane Dedé, é importante se atentar ao IPC para se inteirar das tendências nacionais inflacionárias. A importância do IPC é que mede a tendência de inflação, né? Nós temos aqui o IPC do nosso estado, né, que é calculado aqui na capital, e é um importante balizador para a gente saber como está a inflação. Inclusive, hoje nós estamos até acima da média estabelecida, né, para o país. E a quem se interessou em conferir estas pesquisas, o professor José Francisco dá a dica. Nós estamos à disposição, né? Assim como a mídia, por exemplo, escrita, televisionada, tem nos procurado para alguns detalhes, quando tem variação de preço de carne, de gasolina, para a gente comentar alguma coisa. Independente disso, no nosso site da Uniderp, nós temos todos os boletins que nós emitimos mês a mês. E o Jornal do Intervalo vai ficando por aqui. Obrigado pela audiência e até a próxima. Boa noite e até mais.